Bom dia, pessoal, bom dia. Hoje, quarta-feira, dia 18 de dezembro, estamos quase chegando ao Natal. Theo Cândido, bom dia, meu caro, tudo bem? Theo, espero que você esteja aproveitando aí a semana do discurso, você esteve presente todos os dias, espero que os ensinamentos estejam te auxiliando aí na construção da sua candidatura. E a gente veio falando aí ao longo dessa semana exatamente desse tema, né, a construção do discurso. Pessoal, por que a construção do discurso é tão importante, ela é tão decisiva na hora do voto, na hora da eleição, né? Porque o discurso é o que te posiciona durante uma campanha. O discurso é o que te dá identidade, tanto a identidade pessoal quanto a identidade política, né? Discurso é aquilo que você vai ser e o que você vai ser é o que você vai transmitir durante a sua campanha eleitoral. E o discurso ele vai ser muito importante porque, principalmente, a questão do discurso ela tem, ela tem o fator de não deixar com que você seja abatido em pleno voo, principalmente em épocas de internet, em épocas de fake news, né? Porque qual que é a origem da fake news, né? Que eu estou dando uma palazinha de outros assuntos aí que a gente pode tratar. Qual que é a origem do fake news? A fake news ela se embasa em uma fragilidade sua. E se você não tem uma identidade forte, na hora que aparece a fake news, ela vai fatalmente te atingir, ela vai fatalmente e pode derrubar você da sua candidatura. E o que você precisa fazer para conter isso? O que você precisa fazer para se defender dessa situação? Ter uma identidade, ter um discurso, ter um posicionamento, tá? Então, isso é o discurso, isso que a gente vem tratando ao longo da semana inteira. Nós já falamos dos conceitos, né? O que conceitua um discurso, por que ele funciona. A gente falou que na base do conceito estão ali as emoções, né? Que emoções, quando elas são repetidas, elas viram sentimentos, e o sentimento é o que transforma em decisão, o sentimento é o que faz com que a pessoa vote em você, então você encaminha, você conduz o eleitor ao voto, quando você gera nessa pessoa um sentimento positivo, e esse sentimento gera na pessoa uma emoção positiva, essa emoção ela é repetida e a repetição leva a um sentimento, que é o que conduz o eleitor ao voto. Isso daí foi no primeiro dia. Ontem a gente falou dos 6 passos que você precisa de ter, que você precisa de conhecer para construir o seu discurso, tá? Esses 6 passos, eles são os passos do... Você primeiro vai fazer uma pergunta, né? Uma pergunta onde que você vai aguçar a curiosidade do seu eleitor. Depois você vai apresentar um problema, depois você vai se apresentar, falar quem é você e falar qual que é a sua intenção de estar ali. Apresente a solução, os seus recursos e, por fim, um diferencial. Então, para construir o seu discurso eleitoral, você necessariamente vai ter que passar por esses 6 passos, porque são 6 passos de um discurso persuasivo. Então, quando os grandes líderes eles estão escrevendo o discurso, eles têm uma pessoa para poder escrever esse discurso para eles, são esses 6 passos desse discurso. Pessoal, e esses 6 passos desse discurso não é porque a gente tirou isso daí dos grandes líderes, não. Não, existe um estudo muito aprofundado de como as pessoas tomam decisões em cima desses discursos. E isso é para poder você também utilizar para o bem, porque pode utilizar para o mal, porque são estratégias de manipulação de massa e que o que você vai estar usando é exatamente as mesmas estratégias que líderes, né, os líderes do passado, né, líderes que foram ruins para a humanidade, eles usaram essas estratégias para conduzir. Então, o que a gente está trazendo aqui? É exatamente estratégias de manipulação de massa, estratégias de condução de massa, mas para serem usadas para o bem. Por exemplo, a gente tem exemplos típicos aí, né? Nelson Mandela ele construía todo um discurso em cima desse script que a gente pegou e falou ontem. Tá? E hoje a gente vai falar então dos outros 2 fatores, das outras 2 bases, né? São 3 as bases de um discurso. A gente tratou de uma base ontem que é o conhecimento do assunto, que dentro do conhecimento do assunto ela abrange esses 6 passos. E hoje a gente vai falar então de domínio de palco, tá? E de tempo para você fazer a apresentação do seu discurso. Ok?
E amanhã, o último dia, o que eu vou apresentar para vocês? Um discurso pronto, foi um discurso que a gente utilizou na campanha passada, e esse discurso ele foi muito, ele teve um resultado muito interessante, mas é claro, ele foi empregado todas as técnicas do discurso e ele foi repetido à exaustão. Então, assim, o candidato que a gente trabalhou, ele saía com aquele discurso na cabeça, ele já sabia o que ele ia falar, e ele fazia as seguintes adaptações de acordo com o público que ele iria conversar. Mas a base, a linha mestra do discurso era a mesma. Ok? Então vamos lá? Vamos falar então primeiro de tempo, tá? Do tempo, do domínio de tempo. Porque o domínio do tempo é o que vai diferenciar um discurso chato, um discurso cansativo, daquele discurso inspirador. A primeira coisa que você precisa ter em mente é você considerar que você vai precisar de ter 5 minutos, ok? Você vai precisar de passar essa sua mensagem em 5 minutos. E esses 5 minutos vão depender da sua eleição. Ou seja, se você não conseguir passar nesses 5 minutos, já era a sua eleição. Então, considere isso aí, ok? Imagine a seguinte situação. Você está num palanque e naquele palanque ali, inusitadamente, o prefeito e o deputado, as pessoas que estão apoiando, te chamam para poder falar ao microfone. Então, se você não tiver essa apresentação de 5 minutos, falada, repetida, pensada, fixa na sua cabeça, então você vai perder essa oportunidade de ganhar aqueles votos que estão ali. Então, a primeira coisa, não invente, ok? Construa o seu discurso e parta dele de hoje até o dia da sua eleição. Você só vai precisar de fazer as adaptações ao determinado público. Então, não invente. Repita esse discurso que você vem treinando, ok? E você vai precisar de administrar perfeitamente o seu tempo, para que tudo caiba na sua apresentação, sem você atropelar as informações e sem você parecer um robô, ok? Também o seguinte, sem cansar a plateia, você vai precisar de deixar o seu recado. Mas e se por acaso você tiver mais do que 5 minutos? Aí sim você vai precisar de adaptar ao público que está te ouvindo. Porque mais do que 5 minutos, você vai precisar de ser específico e vai precisar de falar para aquele público em questão. Então, você vai ter que conectar com aquele público. Você vai precisar de trazer informações para aquele público em questão. Por exemplo, se você estiver falando para professores, você precisa ter em mente quais são as demandas deles. Se você estiver falando para policiais, qual que é a demanda deles? E assim por diante. Para médicos, qual que é a demanda deles? Para sindicatos, qual que é a demanda? Então, você precisa de ser específico e adaptar o discurso mestre, que é o que a gente está fazendo aqui, à situação específica, ok? E a melhor forma de você organizar o seu tempo é gravando o seu discurso. Então, coloque uma câmerazinha, coloque o seu celular e você vai gravar o seu discurso depois que ele estiver escrito, tá? Grave sem compromisso com o tempo, grave tudo que você precisa de falar. Reúna toda a informação que compõe a estrutura padrão desse seu discurso e teste o quanto tempo você consegue apresentá-lo. Enquanto você não tiver esse material decorado, não parta para frente, tá? Continue gravando, continue tentando. Quando você grava o discurso, você tem 3 cenários possíveis aí. Um tempo igual ou aproximado a 5 minutos, tá? Eu sei, é difícil aí logo de primeira você condensar tudo aquilo que está interessante em 5 minutos. A sua ideia é passar toda a informação e ela vai durar muito mais do que 5 minutos. Mas ok, não se cobre aí nesse primeiro momento. A ideia é, se você conseguiu em 5 minutos, está num ótimo caminho, você está no caminho certo. Mas se não conseguiu, continue tentando, tá? E mesmo que você tenha conseguido passar nesses 5 minutos, existem pontos de atenção, tá? Pontos que você precisa melhorar. Mas entenda o seguinte, você entregou o que era necessário? Ou você acabou se perdendo em informações que não eram relevantes? Então entenda isso, reveja a sua gravação. Estude fala por fala, cada detalhe, cada pausa, tá? Lembre-se das oportunidades de apresentar o seu discurso, são únicas, então você vai precisar de aproveitar essas oportunidades. Você talvez vai ter uma única oportunidade numa televisão para poder falar o seu discurso, e se você não tiver com esse discurso na ponta da língua, você perde uma oportunidade. Então, grave, aproveite, estude, ok? Aqui, nesse caso aqui, a gente está falando de
tempo, ok? Se você fez um tempo muito abaixo de 5 minutos, então é porque está faltando informação para você passar, tá? Mais uma vez, reveja a gravação, tente perceber aí se você lembrou realmente de tudo que tinha para falar, se você não esqueceu nada. É possível que ainda dê tempo, dê espaço para poder colocar informações que sejam realmente relevantes e que façam sentido aí para a sua candidatura, para o seu eleitor, tá? Dentro dessa estrutura que a gente criou. Afinal, são só 5 minutos, então você tem que estar muito próximo desses 5 minutos aí. Um outro problema, né? Uma outra situação, você pegou e fez o discurso e ele está muito além de 5 minutos. Então, qual que é a dica aqui? Seja crítico, seja cirúrgico, como um médico, não tenha medo de cortar o seu discurso. Tá? Faça uma análise fria, como se você fosse o eleitor. O que é interessante mostrar para a plateia? Isso daqui precisa de ser realmente mostrado? Isso daqui é mais importante do que aquele outro assunto? Tá? Esqueça o que você acha particularmente legal e comece a pensar com a cabeça do eleitor. Ok? Nesse caso, é bacana mostrar essa parte mais intimista, mais pessoal, mas ela deve entrar no seu discurso só se você tiver tempo. Então, assim, se você vai falar de você, se você vai falar de algum fator, contar alguma história, só conte se realmente alguma história pessoal, alguma história sua, só conte realmente se tiver tempo. Tá? Não perca esse tempo precioso que você vai ter. Então, essa é a primeira questão. A segunda questão é a linguagem corporal. E quando eu falo de linguagem corporal, o que eu estou falando? Estou falando de domínio de palco, de você saber o tempo que você vai ter disponível previamente, você ter uma postura adulta diante das críticas, tá? A gente vai falar muito sobre isso aí, porque quando você rebate críticas, essa é a hora em que você se perde no discurso e se perde numa argumentação, então a gente vai falar disso daí. Da linguagem corporal propriamente dita, da paixão que você vai precisar de ter e de você. Você é a parte principal do seu discurso. Vamos a cada uma delas aqui? Primeira coisa, o domínio de palco. Tá? Primeira coisa, o domínio de palco. Pessoal, essa aula ela fica disponível na nossa fanpage do Você Candidato no Facebook. Então, quem quiser revê-la com todo o material que eu estou apresentando aqui na tela, ela fica lá disponível por 4 dias, ok? Vamos lá, domínio de palco, tá? Esse é um ponto de extrema importância para a sua apresentação em pleno domínio de palco. As pessoas elas têm um tempo muito restrito e elas não querem que você gaste o tempo delas falando coisas que não são relevantes para elas, ok? E aqui o que a gente vai somando, tá? A gente vai somando o que a gente já aprendeu ao longo desses dias. Então não adianta você ter todas as informações, você apresentar essas informações estruturadas em 5 minutos, se você não tiver presença de palco, se você não tiver um tom de voz convidativo, se a sua linguagem corporal não corresponder àquilo ali que você está dizendo, ou seja, você está falando de futuro, mas você está dando passos para trás. Então, esse tipo de detalhe tem que ser pensado. Se você está falando para o futuro, dê passos para frente. Se você está contando, se você está relacionando problemas, então relacione problemas com a sua linguagem. 1, 2, 3, dê passos pelo palco, sinalizando que você está contando. Então, isso é linguagem corporal, tá? Você não vai estar passando, você quer passar uma imagem de liderança, mas está ali com o ombro caído. Né? Quem que vai acreditar em você? Então, isso é linguagem corporal. Peito para frente, ok? Cabeça erguida, olhando para a população. Se você tem dificuldade de olhar no olho de cada um, olhe no centro da testa, tá? Você não está olhando no olho, mas olhe no centro da testa dessa pessoa. Que você não perde a concentração daquilo que você está falando. Ok? O que você vai encontrar? Existe, então, a tríade da apresentação perfeita, que é você ter, então, a informação completa, você ter informação daquilo que você está passando, o tempo ideal e, então, o domínio do palco. Tá? Saiba para quem você está apresentando. Esse é outro ponto importante. Porque se você souber exatamente quem serão as pessoas que estão lá para te escutar,
elas serão, sejam amigos, sejam investidores, sejam o próprio adversário. Então saiba para quem que você está falando, para que você faça as devidas adaptações no seu discurso mestre, ok? Então você vai precisar de usar palavras que essas pessoas vão entender, você vai precisar de usar expressões que essas pessoas vão precisar entender. Então, o que é o seu dever de casa antes da apresentação? É você pesquisar sobre o perfil de cada um. Acerte o conteúdo desse público, ok? A não ser que você esteja fazendo esse discurso pela internet, a não ser que você esteja fazendo uma live. Aí sim você vai usar o seu discurso mestre, que foi esse daí que a gente veio estruturando ao longo desses dias. Ok? Bom, a gente tinha falado do tempo, né? Mas você também precisa de conhecer o seu tempo. Quanto tempo eu tenho para poder fazer essa live? Normalmente, pessoal, o que eu faço aqui? A live ela dura 15 minutos, porque a minha live ela começa às 8 horas da manhã e termina às 8h15. É o tempo exato para mim poder passar o recado e, ao mesmo tempo, deixar com que você saia para o seu trabalho. Ou então já é o tempo em que a pessoa deixou o filho na escola, acabou de chegar no trabalho e ela tem 15 minutos para poder assistir a nossa live. Então saiba quanto tempo você vai ter. Se vai ser isso em cima do palco, se vai ser uma reunião, se vai ser pela internet, tá? Se você já passou pelo processo de organização do tempo e ajustou ali o seu discurso de 5 minutos, você precisa treiná-lo tanto que não seja mais necessário decorar. Você vai simplesmente falar aquilo ali de coração, você vai falar aquilo ali sem precisar de estar lendo, sem precisar de estar decorado, ok? E aí, claro, você vai ter que ter pleno conhecimento daquilo que você fala, ok? Quando você tem esse pleno conhecimento, isso daí é o que vai diferenciar as pessoas que falam porque tem um discurso preparado das pessoas que falam de improviso. O que é o improviso? Tá? O que é o improviso no discurso? As pessoas acham que o improviso é chegar lá e falar o que vem na cabeça. Não é isso. Esqueça a questão do improviso. Improviso é você ter tanto domínio daquele assunto que se alguém te interromper, você consegue pegar o fio da meada e continuar com o seu discurso, mesmo sendo interrompido. Então, isso é falar de improviso. Falar de improviso é acontecer algo, por exemplo, seu microfone cair. Outro dia o meu filho entrou aqui no meio da live e se eu não tivesse preparado a minha aula, eu teria muitas vezes perdido teria perdido o fio da meada. Então você se deparar com situações inusitadas, você dá a volta por cima e retomar do mesmo ponto que parou. Isso é falar de improviso, tá? Você lembra daquelas apresentações na escola em que os alunos decoravam exatamente o que estava no papel? Aí o professor pegava e falava assim: olha, eu quero fazer uma pergunta. Bum, caía tudo, né? Ninguém sabia responder. Por quê? Porque todo mundo seguiu a cola e nada mais. Então, essa é uma situação que pode te comprometer, tá? E ela precisa ser banida do seu comportamento enquanto candidato. Por isso a importância de você construir o seu discurso. Por isso a importância de você não ficar aí como um barco sem vela no meio de uma tempestade que é uma eleição. O discurso ele te dá esse norte, ele te fala para onde que você está indo, para onde que você, da onde que você está saindo, para onde que você quer chegar. Ele te dá o direcionamento, posicionamento de campanha, ok? Tudo bem? Bom, você precisa de ser a pessoa que mais sabe dentro dessa sala sobre o que está falando. Esse é outro ponto importante. As pessoas entram para uma campanha e muitas vezes elas não estudam o que precisa de ser estudado. Então, dentro daquela sala, quando você abrir a boca, você tem que ser a pessoa mais importante daquilo que você está falando. Nem que seja da sua rua, daquela rua específica. Você precisa saber os moradores, você precisa saber os problemas daquela rua específica. Se você conseguir abranger para o bairro, melhor ainda. Se você conseguir abranger para a cidade, melhor ainda. Então, estude a sua cidade. Eu sei que é difícil, eu sei que é complicado, mas é exatamente por isso que existem pessoas que ganham uma eleição e pessoas que perdem uma eleição. Porque existem as pessoas que estão dispostas a fazer o que precisam de ser feito para poder ganhar uma eleição. E uma das coisas que precisa ser feita é estudar sobre a sua cidade, ok?
Bom, você não pode ser simplesmente um candidato mediano. Se você está entrando numa disputa acirrada, quer seja com quem já está lá, quer seja com quem está tentando entrar. E essa disputa ela é complicada. Então, se você não estiver preparado, você vai fatalmente gastar tempo, dinheiro e vai perder a eleição. Vamos lá, ainda sobre a linguagem corporal. O ponto muito importante, manter uma postura adulta diante das críticas. Você vai ser criticado durante a campanha, você vai levar pedrada, você vai ser uma vidraça, as pessoas vão falar mal do seu trabalho, as pessoas vão falar mal das suas intenções, vão duvidar do que você, vão duvidar das suas capacidades. Então, você vai precisar de ter uma postura adulta diante das críticas, ok? Muitos candidatos eles são descartados aí como opção de voto exatamente porque eles perdem um controle quando eles são colocados diante da parede. E aí o que você precisa lembrar? Que você não está aqui para ganhar uma eleição e você não está aqui para ganhar uma discussão. E a construção do discurso nessa sequência lógica que a gente está criando aqui desde segunda-feira, o que ela faz? Ela evita de você entrar numa discussão. Porque o discurso que a gente está criando, o seu posicionamento de campanha, ele conduz o eleitor sem que você se desgaste com a argumentação, sem que você tente provar por A mais B para o seu eleitor que você é a melhor opção. Então, o discurso ele é uma condução, ele é um fio da meada que você pega na cabeça do eleitor e vai falando assim, olha, vamos lá porque eu sou essa melhor opção. Então, quando você perde controle diante das críticas, o que vai acontecer? O eleitor começa a te descartar, ok? Tem que ter alguma questão. Você tem que entender o seguinte: provavelmente todas as pessoas que estão avaliando o seu discurso, eles vão te dar o feedback no final da apresentação. Não importa se eles são positivos ou se eles são negativos. Agradeça sempre. Então, se a pessoa chegou e criticou, agradeça. Não entre nessa disputa. Mesmo que você não concorde, não vá reclamar, não vá discordar disso na frente de todo mundo. Ok? Quando você dá bola para esse tipo de situação e tenta rebater a opinião dele, a atenção das pessoas volta para a discussão e esquece aquilo que você falou. Tá? E a atenção das pessoas é tudo o que você quer ali naquele momento, que elas fiquem na memória o seu discurso e não aquele embate que você teve ali porque uma pessoa te criticou. Então agradeça, guarde no bolso e pegue e fale, vou pensar sobre isso. Muito obrigado pela sua atenção. Você não quer que as pessoas dispersem, tá? E as informações que são necessárias, elas se percam. Então, muita atenção, muita postura adulta diante das críticas. E por fim, né, a linguagem corporal, tá? Ela é um fator de extrema importância quando o assunto é passar confiança. Por mais inconsciente que seja, você perceber o comportamento da linguagem corporal instiga os sentimentos e as emoções. A gente está falando o tempo todo de sentimento e emoção, tá? Então, quando alguém ergue os ombros, quando alguém coloca o peito para frente, faz a sua apresentação, o que a gente sente? Motivado, influenciado, a gente se sente, a gente admira essa pessoa, ok? Grandes nomes aí da política, do entretenimento, da tecnologia, eles dominam essas técnicas e utilizam muito bem a seu favor. Por exemplo, Steve Jobs, né? Ele tinha o costume de gesticular como se estivesse segurando uma bola entre as mãos. O que é esse indicador? É a segurança, é o conforto, é o controle. É como que quase ele estivesse falando, olha, eu tenho um controle disso daqui que está acontecendo. Tá? Eu tenho essa é a linguagem corporal, essa é a leitura que ele queria passar. Ande pelo palco, tá? Isso daí vai fazer com que a sua linguagem corporal pareça ser uma atitude positiva, mas não ande pelo palco correndo, com ansiedade. Você precisa de dosar muito bem a intensidade com a qual você vai andar no palco, tá? E, ao mesmo tempo, você tem que evitar ficar parado quando você faz o seu discurso. E quando você estiver parado por alguma necessidade, evite de ficar balançando, porque você tira a atenção do assunto e a pessoa começa a prestar atenção no seu balançar, tá? Então, o ideal é que você não seja completamente monótono,
monótono, mas que você seja ativo e use o espaço que você tem à sua disposição, tá? Mas, ao mesmo tempo, não canse o público andando para lá e para cá com uma barata tonta. Tenha paixão pelo que você está falando. A gente vem falando aqui o tempo todo das emoções. As emoções são o que cativam o público, o que está presente na sua apresentação. E qual que é a emoção que você vai querer transmitir ali naquele momento? Quais são os sentimentos que você quer despertar no seu público? Quais são os sentimentos que você quer trazer à tona? Tá? Mais uma vez, aqui está a importância de você conhecer o perfil do público e de você entregar o melhor para eles. Mostrar paixão quer dizer que você está entregando tudo o que você pode para o seu eleitor, que você está fazendo de coração o que você está fazendo, o que você está buscando, que você está, como a gente está entregando essa aula aqui agora, tá? Então, são aqueles que estão assistindo, eles certamente eles precisam se interessar por uma apresentação que mostra o que é o meu objetivo. Tá? O nosso objetivo é democratizar as campanhas políticas, é fazer chegar ao maior número de pessoas. Claro, pessoal, existe aí uma situação de que eu preciso também sobreviver, então a gente tem os cursos pagos, a gente também tem os treinamentos pagos. Mas, se o candidato quiser me acompanhar todos os dias de manhã, ele monta a sua campanha com material gratuito que eu distribuo aqui pela internet. O meu material gratuito, ele não tem nada lá escondido no curso. Tudo que tem no curso, ele está aqui e eu entrego para vocês. Ok? E até mesmo falando nisso, o que a gente vai fazer? Amanhã, esse assunto discussão, discurso, ele trouxe tanta repercussão que amanhã a gente vai abrir aí uma oferta especial para quem estiver nos acompanhando. E fiquem atentos, porque a gente está só planejando essa oferta, como que ela vai ser melhor, mas eu já posso adiantar, vai ter uma assessoria direta minha para te auxiliar na construção do seu discurso, porque a construção do discurso ela depende muito da sua cidade, depende muito do seu contexto. Então amanhã a gente vai abrir essa oportunidade para vocês, tá? E por fim, para a gente encerrar aqui, você é a parte principal. Você tem que entender que na hora que você está com o microfone, que na hora que você está falando, que na hora que você está na live, você é a parte principal. Então lembre-se que as pessoas estão lá para poder ver suas propostas, a sua ideia, o que você pode mudar na vida de todos. Então, você precisa saber usar todos os recursos para te impulsionar. A linguagem, o tom de voz, a paixão, a linguagem corporal, os discursos que você destacar. Por exemplo, aqui no Facebook eu uso um mapa mental que é para você entender isso daqui que eu estou falando. Mas você pode utilizar um PPT, você pode utilizar um PowerPoint, você pode utilizar uma apresentação em um Word que seja transmitida. Então, use os recursos que você tenha disponível. Não dispense esses recursos, tá? Então, se está lá um telão para você apresentar fotos, use esses recursos, tá? O eleitor ele é muito visual, então, quando ele enxerga esse tipo de informação, quando ele conecta mais com você, ele materializa a sua fala, a sua frase, ok? E o uso de recursos ele vai trazer muitos impactos positivos, porque as pessoas elas não guardam nem tanto o que a gente fala, mas o que elas veem que a gente fez, ok? Então imagine que isso é como a televisão, que você pode usar os recursos visuais, você pode apresentar os seus projetos, se você pode utilizar, então use. Tá? Se você vai fazer uma reunião na casa de uma pessoa e se você tem o seu computador que possa transmitir para a televisão, leve, faça isso, ok? Crie o seu PPT, crie o seu PowerPoint ali, com esse seu discurso e vá repassando esse discurso. Com o tempo ele vai ficar tão natural que vai ser fácil para você trabalhar isso, ok? E tenha em mente que você pode ser um diferencial, porque o seu projeto ele é consistente, seu projeto tem apelo popular, seu projeto resolve problemas da população, então tenha confiança em você, tenha confiança naquilo que você está falando, tenha confiança naquilo que você estudou e naquilo que você se preparou ao longo dessa campanha. Pessoal, por hoje a gente vai ficando por aqui. Amanhã eu volto então com a nossa última aula, onde eu vou mostrar para vocês um discurso pronto, como que ele foi pensado, como que ele foi estruturado, como que cada fasezinha dessa daqui que a gente veio trabalhando ao longo desses 3 dias, ela foi colocada e como que ela foi
estruturado para que ele se transformasse num discurso matador, foi um discurso campeão. Esse candidato ele tinha aí algo em torno de 3% da intenção de voto e a gente colocou ele lá para dentro. Então, assim, obviamente, não vou abrir quem foi a pessoa, eu estou preparando esse discurso aqui porque eu estou escondendo o nome da cidade, escondendo o nome do candidato, mas foi um discurso real que nós utilizamos na campanha passada e eu vou apresentar esse discurso para vocês. E amanhã também a gente está junto com a nossa equipe preparando essa oferta especial, uma oferta que vai durar pouco tempo, mas o que eu posso adiantar é que vai ter uma assessoria direta para a gente construir o seu discurso, fazer esse discurso mestre para você utilizar ao longo de toda a sua campanha. Ok? Nos encontramos, então, amanhã, 8 horas, na quarta aula dessa sequência de 4. Um grande abraço, pessoal, e até amanhã, 8 horas.